Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual aqui no canal do YouTube do nosso Centro Espírita Cuiabá. No dia de hoje, nós teremos um palestrante convidado, é o professor Volney Castilhos. Ele é trabalhador espírita e palestrante da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, em Caxias do Sul. Também é âncora do programa Espírita Portal Espírita há mais de 15 anos. E já veio palestrar aqui no nosso Centro Espírita. Na área profissional, é professor da FGV, palestrante e consultor de empresas. E ele vai fazer algumas reflexões sobre a paciência. Antes da gente começar a palestra, eu vou ler aqui uma mensagem. Hoje o livro que eu escolhi é Ideal Espírita, e vamos ver o que a espiritualidade nos traz. Notas de paz. Ouviste oradores inflamados, advogando a causa da paz sobre toneladas de pólvora, e anotaste a presença de supostos vanguardeiros no progresso, solicitando-a sobre montões de ruínas. Esperam-na, fomentando a desordem, e falam dela portando rifles. No plano maior, os poderosos alinham bombas e os fracos acumulam desesperos. Talvez por isso, em plano menor, muitos adotaram fórmula idêntica. Em sociedade, acreditam que a astúcia vale mais que a honestidade, e no campo individual, aceitam o egoísmo, a feição do Senhor. Afirmam-se cultores da harmonia, concorrendo às maratonas da discórdia. Referem-se à indulgência disputando o campeonato da crítica. Aconselham bondade, acentuando a técnica de ferir, e reportam-se ao mundo, regurgitando o pessimismo, como quem segue adiante a engulhos de enxurrada e veneno. E a equação de todos esses desatinos será sempre a guerra. Guerra de princípios, guerra de interesses, guerra fria superlotando manicômios, guerra quente esparzindo a morte. Sabes, porém, qual a doutrina espírita, que a consciência carrega consigo, onde esteja, o fruto das próprias obras. Não incensarás desse modo o delírio dos que apregoam a concórdia, incentivando o dissídio, a rebelião, a injúria e o desânimo. Trabalharás infatigavelmente pelo bem de todos, aperfeiçoando a ti mesmo e sabendo que caminhas em penhor de tua própria imortalidade para a exaltação da vida eterna, com a paz verdadeira começando em ti. Uma mensagem de Emmanuel para a gente iniciar, então, esse nosso encontro aqui virtual. E antes de passar para o Volney, eu vou fazer uma prece para a gente poder, assim, iniciar de fato. Vamos orar, então? Senhor Deus, Mestre amigo Jesus, gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos, conectados pelos corações e estando presente em diversos lares, graças à internet que nos aproxima neste momento de pandemia. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui e podermos ouvir a palestra do nosso irmão Volney, que a espiritualidade o conduza, o abençoe, e abençoe também a todos aqueles que estão aqui conosco, Senhor, que vêm para poder ouvir, que vêm também para poder se encontrar neste ambiente. Agradecemos de coração por mais um dia que se inicia, rogando que os bons espíritos estejam aqui conosco, a nos amparar, a nos iluminar e também a nos abençoar. Que o vosso amor, a vossa bondade se espalhe por toda a terra, que essas reflexões também trazidas na mensagem de Emmanuel nos toquem o coração, para que possamos acalmar e acerenar os nossos corações. E ser conosco, Senhor, sempre, hoje e sempre, assim seja. Agora, então, vamos convidar o nosso palestrante, Volney Castilhos. Olá, Volney. Bom dia, Cibele. Bom dia. Seja muito bem-vindo, então, aqui no nosso encontro virtual. E agora é com você. Boa palestra. Muito obrigado. Então, eu queria agradecer inicialmente os nossos irmãos do Centro Espírita Cuiabá, gratidão por essa oportunidade
para falar dessa doutrina que esclarece e consola. Por que estamos aqui, de onde viemos e para onde voltaremos um dia. Então, somos espíritos caminhando na senda da evolução, imperfeito que somos, mas buscando, no futuro, atingirmos os estágios de evolução, conforme fala no livro dos Espíritos, lá na categoria de Espíritos. Então, gratidão a esses irmãos queridos de Cuiabá. Então, o tema que eu escolhi para fazermos a palestra, do capítulo 9, esse capítulo tem o título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E eu escolhi o tema a paciência. Né? Antes de eu ler o texto aqui do Evangelho, no capítulo 9, sempre bom lembrar que nesse momento de Covid-19, nesse momento em que o planeta passa por uma fase de limpeza e de saindo devagarinho do mundo de expiações e provas para o mundo de luz e regeneração, muito importante termos, sim, a paciência para podermos aprender a conviver com essa situação que foi por nós mesmos causada, como já aconteceu em outras eras da humanidade, exatamente pelas nossas escolhas erradas. Lembremos sempre, no capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições e causas anteriores causas atuais e causas anteriores das aflições. Não sofremos por acaso. Tudo vem das nossas escolhas erradas. Nós, imperfeitos que somos. Então, eu vou ler aqui, eu vou usar como base para a nossa palestra o livro Nosso Evangelho, também o livro do nosso querido irmão Isaías Claro, que tem o título Paciência para Viver e Convencer, né? Que eu vou também ler um pequeno trecho aqui, falando de um grande homem que passou por esse planeta Terra, né? Como exemplo de paciência. E também, com certeza, não dá para a gente esquecer esse maravilhoso livro, Lindos Casos de Chico Xavier, que também eu vou citar aqui o exemplo de paciência que o Chico passou com a sua madrasta, no caso, né? Então, o texto diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizer o contrário. Ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Eu vou repetir essa frase, que é muito importante. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Haver, 1862. A paciência vai nos ajudando para que possamos, no dia a dia, seguirmos a jornada de espírito eterno que somos. A paciência nos ensina cada vez mais a amar mais o nosso próximo, perdoar
não resolver tudo de uma hora para outra, principalmente quando estamos com a cabeça quente, quando estamos nervosos. Jesus, que é o nosso caminho, modelo e guia, nos presenteou, primeiro, vindo a esse planeta, ele que é o espírito mais perfeito que pisou neste planeta, conforme fala lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é o espírito mais perfeito que pisou nesse planeta Terra? E os espíritos superiores respondem, Jesus Cristo. Né? Jesus veio nos dar o modelo de vida, o código de vida. Depois, recebemos vários dos seus emissários. Recebemos Gandhi, recebemos Madre Teresa de Calcutá, recebemos Hippolyte Leon Denisard Rivail, que veio nos presentear com a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Essa doutrina que não amedronta, que não assusta, que diz que somos todos irmãos, independente de raça, de cor, de formação, de religião. Essa doutrina maravilhosa que nos mostra o caminho da salvação, através da lei do amor, da fé, da esperança e da caridade. Mas nos mostra que o amor, a lei do amor e a caridade são os caminhos da nossa salvação. Essa doutrina que nos mostra que para entrarmos na porta estreita, precisamos seguir mais Jesus, precisamos mais ter paciência. Não resolveremos todos os nossos problemas numa encarnação só. Por isso que precisamos da paciência. Mas quem visita uma casa espírita e conhece os princípios do espiritismo, vai entender que se quisermos melhorar as próximas reencarnações, a doutrina espírita, sim, que é a pedagogia do amor, nos mostra tudo isso. Né? Então, eu, nesses 32 anos que estou aprendendo dentro da doutrina espírita, que somos eternos aprendizes, fui aprendendo com pessoas que nos orientaram que precisamos diariamente de muita paciência, principalmente dentro do lar, de muita oração, de muito perdão, de muita caridade e buscarmos o conhecimento através do estudo sério das obras espíritas, no caso, né? Que são os ensinamentos que Jesus nos apresentou através do nosso querido Allan Kardec. Ele, eminente professor, que com 14 anos de idade já começa a lecionar. Olhem só o que é os conhecimentos de vidas passadas, né? Esse texto aqui da paciência, ele nos mostra a importância que nós precisamos. A paciência é conhecida também como a ciência da paz, né? Amar, perdoar, compreender, são coisas no dia a dia que talvez seja mais fácil do que adquirirmos paciência. A paciência vem com um trabalho de muito tempo, né? Como tem lá, como nos fala lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que são brandos, que precisam desenvolver a brandura, e pacíficos. Esse pacífico significa que precisamos ter calma. Não podemos atropelar a carroça na frente dos bois. Um ditado popular aqui do Rio Grande do Sul, que acredito que exista também na bela cidade de Cuiabá, no belo estado do Mato Grosso, né? Então, olhem só, aqui na Instrução dos Espíritos, quando o Espírito Amigo, em 1862, nos fala da paciência, ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizer o contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor deste mundo para a glória do céu. A dor nos mostra a necessidade de desenvolvermos o amor. Se nós não desenvolvermos o amor, a maioria de nós não mudamos pelo amor. Só a dor e, em alguns casos, as doenças, para que a gente possa fazer essa transformação. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Nós somos muito aflitos, às vezes queremos resolver tudo num dia só, e aí colocamos os pés pelas mãos.
não tendo um pouco de calma, não tendo bastante paciência. A vida é bela. A maior oportunidade que Deus nos dá para mudarmos o nosso passado de débitos, porque todos nós somos espíritos em evolução. Nós, espíritas, hoje, mais devedores ainda. Estávamos lá na época de Jesus, estávamos durante o período da Santa Inquisição, estávamos lá na Inconfidência Mineira, estávamos no movimento do Iluminismo, cometemos erros, muitos erros no nosso passado. Mas Deus é tão bom e misericordioso, jamais Ele nos castiga, Ele nos presenteia com a nossa querida doutrina espírita, para que a gente possa, no dia a dia, pelo amor e pela nossa transformação moral, superarmos as nossas dificuldades. Precisamos de paciência. Quem tem paciência não vai ter problema do coração, não vai precisar tomar remédio para ansiedade, não vai precisar tomar várias drogas, porque o remédio ele não deixa de ser uma droga manipulada, que acaba tendo algum efeito colateral no nosso corpo. Né? Paciência, paciente. A paciente é amarga, mas o seu fruto é doce. A paciência é uma virtude tão valiosa que todas as religiões nos oferecem exemplos a seguir. Os seguidores do Buda aprendem que a prática da paciência é uma maneira de alcançar a sabedoria, além de ser um dos atributos de Deus no Corão. No Antigo Testamento, Jó é a personificação da paciência, e no Novo, os cristãos são inspirados pela vida e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Para se ter uma ideia da importância da paciência, basta considerar que ela é uma das 7 virtudes cardeais ou absolutas. As outras 6 virtudes são simplicidade, generosidade, abstinência, diligência, caridade e humildade. Paciência é a ciência da paz, é a ciência da vida, a velocidade da vida. Paciência é uma virtude que permite que se mantenha um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente em tolerância a erros ou fatos indesejados. É também uma caridade quando praticada nos relacionamentos interpessoais. A capacidade de suportar dificuldades com paciência gera a condição espiritual que se pode dar o nome de resignação. Então, a paciência representa a calma, a serenidade de ânimo em todas as emergências e conjunturas difíceis da vida. É uma condição inalterável de ânimo, atestado de alto padrão moral, consoante a leitura espírita. A paciência nos dá a capacidade emocional de reagir com bondade e de sentir compaixão. O paciente não censura, auxilia. Não se agasta, desculpa e serve. Não exige. Busca entendimento e coopera. Não cobra justificativas. Ele dialoga. Né? Então, exemplos de pessoas pacientes. Olha a paciência que Jesus tem para conosco. Olha a paciência que uma mãe tem com os nossos erros, que um pai tem, de nos alertar, de nos botar no caminho, nos ensinar valores. Olhem o que passou o Chico Xavier, daqui a pouco nós vamos ler uma história de paciência do Chico, que talvez alguns já conheçam. Eu vou agora rapidamente citar um exemplo de um grande cidadão que passou por esse planeta, né? O exemplo dele de paciência. No século XIX, os Estados Unidos tiveram um símbolo, um presidente notável, até hoje venerado e considerado um símbolo. Atingiu o mais alto posto graças à sua determinação e à sua tenacidade. Como documentado pela história, antes de alcançar a meta traçada, experimentou Abraham Lincoln os seguintes revés. Faliu no comércio aos 31 anos de idade, perdeu para deputado estadual aos 32, faliu novamente no comércio aos 34, ficou viúvo aos 35, teve colapso nervoso aos 36, perdeu para prefeito aos 38, perdeu para deputado federal aos 43, perdeu para deputado estadual aos 46, perdeu novamente para deputado federal aos 48, perdeu para senador aos 55, perdeu para vice-presidente aos 56, perdeu novamente para senador aos 58 e foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos de idade em 1861. Outra história impressionante, independente das cores e preferências políticas. Então, nós temos aqui o exemplo de Abraham Lincoln, né? É citado o exemplo de Abraham Lincoln,
no livro do Isaías Claro, nosso querido irmão Isaías Claro, lá de São Paulo, né? Então, o Abraham Lincoln, olhem só o exemplo dele de persistência. Quantas eleições perdidas até se tornar um dos maiores presidentes da história americana, né? Ele foi paciente. Nós, às vezes, desistimos na primeira vez. Não dá para desistir na primeira vez. Nós precisamos ter perseverança, precisamos acreditar, precisamos ter metas, precisamos ter sonhos, precisamos nos qualificar como trabalhadores espíritas. Por isso, da importância da leitura, a importância de estudarmos aí no Centro Espírita Cuiabá, quando tudo voltar ao normal, participarmos dos grupos de estudos, né? Agora, no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, conta-nos os primeiros lindos casos de sua infância, ao lado da progenitora, Maria João de Deus, um coração grandioso de mulher, um exemplo edificante de verdadeira mãe. Foi seu amparo, seu anjo tutelar até os 5 anos de idade, quando desencarnou, deixando o órfão. Aí começaram os primeiros sofrimentos que lhe buliraram a alma, preparando-a para o cumprimento de sua grandiosa missão. Dos 5 aos 7 anos, foi confiada a uma mulher obsidiada. Ele diz que foi sua educadora, que surrava 3 vezes por dia, tão obsidiada que lhe aplicava garfos ao ventre, ferindo-o bastante. Daí por vindo uma chaga que lhe deu longo sofrimento. Tão obsidiada que fez lamber a ferida de um sobrinho, porque lhe disseram que, com essa simpatia, o rapaz ficara curado como de fato ficou, né? Mas a gente sabe que a mãe do Chico pediu para ele, quando ela mandasse lamber essa ferida, que ele lambesse, que ele obedecesse. Na hora que ele fosse lamber, a espiritualidade iria colocar como se fosse um pó, para ele não sentir o gosto daquilo que ele estava lambendo. E aí no livro diz assim, ó, o título desse item aqui no livro diz assim: tenha paciência, meu filho, né? Olha só. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim que nessas fases, a desesperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. Então, a senhora não sabe, explicou o Chico. Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso, tem sempre ingestão. Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou-a e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso e daí, a instantes, um grande cão de rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um jabotá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jabotá com água e você terá um bom alimento. E, despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, nós sabemos que o modelo para que a gente possa desenvolver mais a paciência é entendermos que Jesus veio nos pedir que nós tenhamos mais paciência, que nós tenhamos mais calma, que a gente se reconcilie com os desafetos de vidas passadas que estão ali dentro da nossa casa. Ninguém se reencontra numa casa por engano. Na reencarnação não existe endereço errado. Somos filhos de um Pai amoroso e bom que nos dá ânimo, nos dá coragem, que não nos cobra. Ele nos educa. De que maneira ele nos educa? Jesus nos educou através do exemplo. Ele vem, nasce numa manjedoura, ele mostra a importância da convivência salutar com os animais, são nossos irmãos em evolução. Ele respeita todas as pessoas, ele mostra que não é os títulos de nobreza. Lembremos no livro Paulo e Estevão, o momento em que Jesus se materializa sobre Saulo, ele diz: Saulo, 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 por que me persegues? E ele fica cego. Só Ananias restabelece a visão de Saulo. O doutor da lei, que não era humilde, que não tinha paciência, que não gostava de ser contestado, né? E ele se transforma em Paulo, o apóstolo.
que vem nos mostrar a ele que andava a pé para disseminar a doutrina espírita. Olha, na sua época ele andava a pé. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o exemplo de Francisco Spinelli, que divulgava a doutrina espírita a cavalo na Serra Gaúcha. Nós temos o exemplo de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que andava pelo Brasil numa maca fazendo palestras. Nós temos o exemplo de Maria, a mãe de todas as mães. Nós temos o exemplo de nossas mães, a paciência que tem de esperar 9 meses os nossos filhos ali no ventre. Deus permitiu para mim, agora, aos 55 anos de idade, de novamente a oportunidade de ser pai. Ali no ventre da minha esposa Joana se encontra um espírito em evolução, o Christian, que nasce agora em outubro. E diariamente a gente conversando com ele ali, ele se movimentando, dando seus pequenos chutes. Ali eu enxergo a obra de Deus. Ali eu enxergo o que é paciência. Ele ali 9 meses, esperando na barriga da minha esposa Joana, a hora certa de ele vir a esse mundo. Aí a gente vê ali o que é o amor de uma mãe. O amor das nossas mães, que muitas vezes tem que deixar de trabalhar para acompanhar uma gravidez, para que aquele filho, para aquele espírito, aquele nosso irmão, possa vir a este mundo para, pela lei do amor, do perdão, da fraternidade, da serenidade e da paciência, junto conosco, buscar a evolução pelo amor, pela fé, pela esperança. Meus queridos irmãos, tenhamos mais paciência, tenhamos mais Jesus, que é o caminho, o modelo e guia, tenhamos mais os exemplos de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que praticamente toda a sua renda se destinava às obras de assistência social. Tenhamos o exemplo de Chico Xavier, como é relatado, o exemplo de Chico de sofrimento, até esbofeteado foi, né? Quando foi visitado por uma pessoa que queria casar com ele. O exemplo de Divaldo Franco, 31 anos sendo perseguido por um obsessor, como fala lá no livro da Sueli Caldas Schupp, o Semeador de Estrelas. O exemplo de Deus, que tem paciência para com todos nós, nos dando várias oportunidades de reencarnações. E às vezes nós não temos paciência com o filho, com a esposa, com a ex-esposa, com o ex-marido, com a sogra, coitada da sogra. Aqueles que tratam mal a sogra não se perceberam que, pela lei de ação e reação, numa próxima vida, poderemos vir casado com a sogra, com o sogro, com os cunhados. Se reconciliemos, meus irmãos. Tenhamos mais paciência, tenhamos mais amor, tenhamos no dia a dia a doutrina espírita em nossos corações. Tenhamos mais calma. Vamos buscar o evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana. Vamos buscar Jesus, Maria. Lembremos lá o exemplo de Maria no livro Boa Nova, do nosso irmão Chico Xavier. Depois da morte do seu filho, continua ajudando os pobres e continua ajudando os necessitados. Nesse livro, narra quando ele vem na forma de mendigo visitar a sua mãe. E ele se ajoelha na frente dela. Quando ela nota que é seu filho, ela se ajoelha na frente de Jesus. Olhem só, o exemplo de Maria. Nós temos o exemplo de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, de Eurípides e Barzanufo, o primeiro educador espírita, né? Com certeza, muitos exemplos aí em Cuiabá e no estado de Mato Grosso, de irmãos espíritas em evolução, que através dessa doutrina maravilhosa, buscamos no dia a dia evoluir pelo amor, para que não venha a dor e as doenças. Vamos tirar uma meia horinha por dia para buscarmos o conhecimento. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Não vamos mentir, vamos trabalhar a verdade. Não vamos continuar no erro. Vamos se reconciliar, vamos amar mais,
Quem ama não adoece. Quem ama perdoa. Quem ama busca Jesus todo dia em nossas vidas. Quem sorri, vamos sorrir mais para a vida. Hoje, nesse dia 24 de setembro, já que a palestra ela foi gravada na semana, né? E vai ser exibida agora no domingo, dia 27. Quando os irmãos estiverem assistindo essa palestra, vamos acordar e ter gratidão para com Deus, que é o grande arquiteto do universo. Vamos ter mais gratidão a Jesus, gratidão aos nossos pais. Vamos agradecer pelo alimento que está na mesa. Vamos agradecer por podermos ler as obras espíritas. Olhem a paciência que Kardec teve. Livros que foram queimados em Barcelona, né? Olhem as adversidades de Chico Xavier, o sofrimento, mas ele precisou exercer a paciência com aquela madrasta que fazia ele lamber a ferida, que para ele foi a sua grande educadora. Olha a paciência que o povo brasileiro tem que ter para passar com os nossos políticos, mas não vamos criticar eles. Nós merecemos aquilo que plantamos em vidas passadas. Vamos rezar para que eles sejam intuídos das melhores decisões a serem tomadas. Vamos rezar mais, vamos procurar mais Deus e Jesus em nossos corações. Não vamos desanimar. Mais fé, mais esperança, mais caridade. Vamos assistir às lives, vamos assistir às palestras que estão aí no YouTube à nossa disposição. Vamos buscar livros em PDF para ler. Ou seja, vamos buscar a nossa transformação do homem velho para um homem novo. Mas não vamos desanimar. Vamos ser mais pacientes e caridosos. Vamos lembrar talvez a frase mais importante de todo o Evangelho, além da lei do amor, que é o fora da caridade não há salvação. Busquemos a serenidade, busquemos mais paciência, busquemos em todos os dias de nossas vidas o modelo de Jesus, a paciência, que é a ciência da paz. Antes de brigar com a esposa, com o esposo, vamos contar até 1000. Vamos perdoar 7 vezes 7, 70, 7, ou seja, de forma infinita. Um irmão aqui de Caxias do Sul, chamado Ramiro Ranzi, que desencarna com 100 anos, meu mestre na casa espírita, dizia: quando a gente está muito bravo, vamos encher a boca com água, fazer vários gorgolejos para pensar melhor o que a gente vai falar. Não vamos desperdiçar a atual reencarnação. Vamos trabalhar os nossos vícios, principalmente o orgulho e o egoísmo. Mas vamos desenvolver mais paciência, que tudo ficará mais tranquilo e sereno para resolvermos as provas que precisamos passar. Lembremos lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Todas as provas que passamos na vida atual, a maioria delas são por nós mesmos que a escolhemos antes de reencarnar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Gratidão ao Centro Espírita Cuiabá, a nossa querida irmã Cibele, a minha querida amiga Vera Forte, aos demais irmãos, a diretoria, por essa oportunidade. Fico à disposição para outras palestras. E nós vamos fazer a nossa prece, né? Vamos rezar mais através das preces. Não vamos desanimar. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de hoje trabalharmos sobre a paciência. Obrigado por nos ensinar que só o amor transforma. Quem ama não adoece, quem perdoa evolui, quem tem mais paciência busca paz, busca serenidade, busca entendimento, busca perdão. Amigos espirituais, obrigado. Obrigado a Deus, que é o grande arquiteto do universo, por esse corpo, por esses olhos, por essa audição. Gratidão por estarmos no Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Gratidão ao Centro Espírita Cuiabá e todos os irmãos que nessa casa frequentam. Gratidão por essa doutrina que nos esclarece e nos consola, que não nos amedronta. Gratidão por Jesus, o Mestre,
o reitor da Universidade da Vida. Gratidão por Kardec, por nos presentear a terceira revelação. Nós temos o Evangelho, obrigado. Aqui no Evangelho estão as leis morais, obrigado pelas demais obras, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, obras póstumas, a Gênesis. Obrigado, Pai, por nos presentear com Francisco Cândido Xavier, com Bezerra, com Barzanufo, com Divaldo, com Raul Teixeira, e todos esses irmãos queridos também do estado do Mato Grosso, que diariamente se dedicam a essa doutrina maravilhosa. Obrigado, Pai, obrigado, mentores amigos. Nos perdoe a nossa falta de fé, nos perdoe a nossa falta de paciência, mas gratidão por tudo que temos e por tudo que vamos ter, por nos ensinar que fora da caridade não há salvação, por nos ensinar a lei do amor, por nos ensinar que todos nós somos irmãos em evolução. Gratidão a Ti, Jesus. Gratidão a todos. E que assim seja.